Shalom Adonai. Estamos em mais uma live, em mais um momento de fé, momento de comunhão. Estamos ouvindo aí o cantor Kleber Lucas, né? Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de todos nós. Você vai entrando, participando. Você, amém, Adriana Nascimento, Cécia Falcão, Rose Soares, Emicélia. O pessoal vai entrando, vai compartilhando. Rose Dutra, Deus abençoe. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos no amor e na fraternidade do nosso eterno Criador. Deus abençoe, Deus abençoe. Laura Beatriz, Ruth Melo, Deus abençoe. Assis Alves, Jane Gleide, Deus abençoe. A paz do Senhor também, Ruth. Boa noite, pastor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Assis, pastora Cristina, amém. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, amém. Glória a Deus. Nós colocamos de fundo essa canção porque retrata toda e total preocupação de Deus por nós, sempre cuidando. Irmão Severino aí, respondendo o Assis, amém. Pai do Senhor, Severino, glória a Deus. Pai do Senhor, pastora Cristina, Joyce, Elizabeth Mendonça, que maravilha, né? A igreja reunida, a igreja na fé, no amor. Hoje nós vamos ler em Êxodo, capítulo 12, Êxodo 12. A paz do Senhor a todos. Irmã Emicélia, Deus abençoe. João Pedro, Carol Lemos, eu, Simone Massad, desejamos a paz do Senhor para vocês também. Fabiola, é o Fábio Luiz, Deus abençoe. Alcideia, paz do Senhor. Isso aí, gente. Se você puder compartilhar, compartilhe, participando com outros irmãos. Amém, amém. Quero agradecer a Deus pela vida do meu filho, Felipe, que hoje faz aniversário, mais um ano de vida. Deus abençoe, meu filho. Que o eterno Deus te guarde, te proteja, sempre. Deus abençoe, Cécia. Que bom. Deus abençoe. Bom, gente, estamos mais uma live, culto desse domingo. Eu espero que o próximo momento de Santa Ceia possamos estar reunidos na igreja. O que me parece que agora só falta a liberação da prefeitura da nossa cidade, o nosso prefeito Farid Abrão, e também da palavra da direção da Igreja do Nazareno do Distrito. Mas eu acredito que a próxima Santa Ceia nós estaremos juntos, vai ser um grande momento, será um grande tempo. Nós vamos ler em Êxodo capítulo 12, isso, vai guardar em mim, mas nós vamos orar primeiro. Êxodo capítulo 12, a partir do verso de número 5. Mas vamos falar com Deus, vamos orar. Vamos levar os nossos pensamentos em oração. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar agora todos os meus queridos irmãos, toda a igreja do Nazareno em Olinda,
todos os pastores, obreiros, diáconos, o povo, os membros, Senhor, os fiéis dizimistas, ofertantes, trabalhadores dessa casa, meu Pai. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse tempo. E sabermos que temos um Deus que guarda, que nos livra, que está conosco, o Deus que cuida de cada um. Senhor, oramos pelo Brasil. Tome o Brasil em tuas mãos, Senhor. Toma esse país em tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Os nossos filhos e gerações que virão, Pai, guarde para que esse país seja livre de toda maldição. Oramos para que caia por terra, Senhor Deus, todos os inimigos de Deus, Senhor, para que haja paz, haja, Senhor Deus, emprego, haja oportunidade, haja saída, haja, Senhor Deus, porta para a felicidade, Senhor Deus, de todos os brasileiros. Consagramos as nossas vidas, consagramos, Senhor Deus, os nossos ministérios para o Teu serviço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Bom, gente, hoje eu separei um texto que é muito conhecido, mas Deus sempre faz coisas novas, né? Mesmo nas passagens que nós já lemos, já participamos. Deus abençoe Matilde, Simone, Robson. Deus abençoe vocês, Marlene Neres, Regina Freire, Robson Ferreira, pastora Tânia, quanto tempo, hein? Forte abraço, pastora, saúde e muita alegria. Êxodo, pastor Almir Sebastião, estamos juntos aguardando mais uma linda mensagem. Amém, pastor. A paz do Senhor, meu Rev. Meus queridos irmãos, que bênção. William Linhares, olha aí, Deus seja louvado. Amém, William. Que bênção. Matildes, amém. Gente, Êxodo capítulo 12, verso de número 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, poloão em umbrais, as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, né? Pão. Esses pães eram sem fermentos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, serão assados no fogo, a cabeça e os pés com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Olha aí. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Eterno. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo. Essa passagem, ela retrata todo um momento especial em relação à saída do povo de Deus da terra do Egito. Essa terra que, por um tempo em que o governador José, ele então trouxe a sua geração e os povos
vieram buscar sua sabedoria e seu conhecimento e também se beneficiar dos alimentos que ali estavam. Mas passado 430 anos, a gente vê que o faraó, o governador do Egito, já não tinha mais simpatia pelo povo de Israel, pelo povo hebreu, aqui no caso, e as coisas vão tomando destinos e forças e rumos que não estavam agradando ao Eterno, né? O povo se tornou escravo, o povo vivia uma vida bem limitada, tolhida, e o povo começou a orar por causa dos sofrimentos ali vividos no Egito. A gente tem que entender que o Egito nessa época é uma superpotência, é uma nação subdesenvolvida, uma nação que tem conhecimento em engenharia civil, uma nação que tinha conhecimento em armas, desenvolvimento também com habilidade de cultivo da terra, semeadura. E a gente percebe que o Egito era uma superpotência porque também era um lugar de ciências, de conhecimento, e um lugar onde as pessoas tinham muito o que buscar através da visão do sobrenatural. Pois bem, a gente percebe que o povo clama por não suportar mais a vida que estava levando no Egito. E nós sabemos toda a história que Deus chama Moisés, e Moisés então chama seu irmão Arão, e aí então vão ao faraó, e Faraó desdenha, Faraó não dá crédito a nada que Moisés nem Arão estavam falando, e há todo um momento de sarcasmo, né? De ironia e de rir, de zombar, até que Deus falou que iria lançar as pragas. Bom, e aí, chegando esse momento, as coisas vão se tornando cada vez mais difícil para Faraó. O povo precisava sair da terra da escravidão. Eu quero dizer que Deus nunca aprovou o sofrimento de ninguém. Deus nunca aprovou a tristeza de ninguém. E Deus é contra qualquer tipo de coisa que tira a liberdade, porque para a liberdade Ele nos chamou, para a liberdade Ele nos conquistou. Cerceamento da liberdade é uma coisa que Deus jamais apoia. E ainda mais vivendo de uma maneira tão difícil como o povo estava vivendo no Egito. Chega um momento em que Moisés não tem mais diálogo com o faraó. O faraó endureceu a alma. E Deus então decidiu lançar as pragas, 10 pragas sobre o Egito. E eu quero citar aqui essas pragas, porque todas as pragas que Deus lançou sobre o Egito, todas elas tinham uma interferência direta com seus deuses. É como que se Deus estivesse lançando as pragas e debochando dos deuses do Egito. Onde estão os seus deuses? Cadê a força do seu Deus, Egito? Cadê a força daqueles que vocês servem, que vocês adoram? Não há Deus maior, não há Deus melhor. Nós estamos guardados pelo Eterno. O Eterno é a nossa força, o nosso refúgio, e Ele jamais nos desamparará. Amém, irmãos? Jamais. O faraó estava decidido a não deixar o povo sair. Mas, agindo Deus, quem impedirá? E a palavra dessa noite é para você, é para sua família, é para sua casa. Deus
cuida de nós, Deus guarda as nossas vidas, nossas famílias. Faraó não ouviu a voz de Deus e Deus começou a agir. A Bíblia diz que a primeira praga, está em Êxodo 7,14, foi justamente a praga do sangue nos rios, e todos os peixes e todos os animais começaram a morrer naquele rio, principalmente o rio Nilo, que era um rio que eles consideravam como Deus. A segunda praga foi a praga das rãs, Êxodo capítulo 8. Rãs saem das águas, cobre a terra por completo e dominou todo o Egito. A terceira praga foi de piolhos. É como que se o pó da terra do Egito se tornasse em piolhos e então incomodar de uma forma tão terrível a vida de todos os moradores do Egito. A quarta praga foi a praga dos enxames das moscas, né? E Faraó até falou: olha, depois dessa praga eu vou libertar o povo, né? Porque foi uma coisa horrível. Mas seu coração endureceu e ele volta atrás. A quinta praga é a peste dos animais. Essa peste nos animais fez com que os animais morressem. E assim, eles começaram a perder, né, os seus animais. E Faraó ainda se recusa a deixar o povo sair. A sexta praga é a praga das úlceras. Úlceras terríveis afligem todos no Egito. A coisa estava começando a apertar. Mas mesmo assim, Faraó continuava com seu coração duro. A sétima praga foi a praga da saraiva. Chuva de pedras mata todos os escravos. Aqueles que não estavam protegidos, estavam no campo, não estavam debaixo de algum lugar seguro, perderam suas vidas. Faraó admite o seu pecado nessa praga. Ele admite que estava errando contra um Deus que era maior do que os seus deuses, mas no final ele muda de ideia. A oitava praga é a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos cobrem todo o Egito e comem tudo que sobrou após a chuva de granizo. Destruição total. Aí o conselho de Faraó se reuniu, o conselho de Faraó deixou uma orientação para Faraó, para que o povo hebreu saíssem. Mas Deus vê aqui mais uma vez o coração de Faraó endurecido como uma perdeneira, como uma rocha. E aí vai seguindo. A nona praga é a praga das trevas, né? Uma completa escuridão cobre o Egito durante 3 dias, de forma que ninguém conseguia enxergar o que estava à frente do seu nariz, exceto os hebreus, que tinham luz normal. Deus é tremendo. E então chegamos na 10ª praga, é a praga da morte dos primogênitos. Os primogênitos do povo e gado egípcios morrem. E a Bíblia diz que os primogênitos e os gados de Israel são poupados. Mas antes que acontecesse essa última praga, Deus mandou uma mensagem ao seu povo. E essa mensagem era para que eles cumprissem o que estava sendo determinado, que cada família pegasse um cordeiro e pudessem assar aquele cordeiro, e o seu sangue seria salpicado nos umbrais das portas, nas vergas das portas, e esse sangue seria a marca, o sinal, seria a forma simbólica para que o anjo da morte não passasse, para que o anjo da morte não atingisse os primogênitos dos filhos dos hebreus e nem os primogênitos dos seus animais.
E a Bíblia diz que esse sinal foi o que guardou o povo. A marca do sangue foi o que guardou as vidas, foi o que livrou as vidas, foi o que salvou as vidas. A morte não pôde chegar porquanto aqueles que estavam debaixo da marca do sangue tinham a proteção, porque esse era o sinal de que o anjo da morte não teria poder, não teria como tocar naqueles que estavam debaixo dessa marca. Ao contrário, aquelas casas que não tivessem a marca do sinal do sangue seria alvo para atingir os primogênitos, filhos de todos os egípcios e também de todas as crias dos animais. E a gente percebe aqui que Deus dá orientação de que eles tinham que fazer daquela forma, e que aquela família fosse pequena, se ajuntasse com outra família e tivesse cuidado para que não sobrasse nada. Aquilo que sobrasse deveria ser queimado no fogo. E aí tem algo especial que eu quero que vocês entendam nesse texto. O verso 11 diz: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos. Quer dizer, todos deveriam comer daquele cordeiro assado já vestidos, arrumados, e os seus pés também calçados com sandálias, e deveriam estar com um cajado na mão, e eles deveriam então comer já arrumados. É importante pensarmos sobre isso, porque aqui nós podemos ver a teologia da fé, a teologia da responsabilidade de ouvir, entender e obedecer. Ouvir, entender e obedecer. Deus, Ele quer que nós obedeçamos. A nossa fé, ela não pode ser uma fé sem ação, não pode ser uma fé sem compromisso. Se os israelitas, os hebreus, ficassem simplesmente ouvindo e não agissem, claro que o mal chegaria em seus lares, o mal chegaria sobre os seus primogênitos. É importante que você entenda que a fé, ela não pode ser uma coisa mística, uma coisa que não exerce influência nem testemunho. A fé tem que criar em nós responsabilidade de ação, de compromisso. Olha, porque está escrito lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver a galeria dos heróis da fé. Pela fé, Moisés, Abraão, Noé, pela fé, Raabe. Então, nós vemos que a fé dá testemunho. A fé não pode ser uma ideia subjetiva. Ah, eu tenho fé. Não, a fé fala através de nós, com as nossas ações, com as nossas atitudes. A fé, ela dá testemunho. A fé dá testemunho. E o que aconteceu com os hebreus foi justamente isso. Eles agiram com fé, mas também eles tiveram um testemunho de compromisso diante da voz de Deus. Porque não basta você se achar que tem conhecimento intelectivo, você que tem um conhecimento a respeito de Deus, mas você não dá testemunho da sua fé, do seu compromisso com Deus. Bom, naquele dia, eles veriam o grande sinal, além dos 9 grandes sinais que Deus fez, mas veriam o grande sinal da libertação. O sangue seria a forma de Deus não atingir os primogênitos dos hebreus e nem dos seus animais. Nós podemos entender perfeitamente que Deus tem nos dado proteção, e essa proteção tem um compromisso direto com
o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Nós não podemos ver o sacrifício de Jesus simplesmente como um ato pontual de que aconteceu na história. Não, o sangue de Jesus veio para quebrar os vergões de Satanás, para tirar a imundícia do inimigo, para nos livrar da morte eterna, para nos livrar do castigo eterno, do inferno. Porque a questão aqui é muito mais espiritual do que física. Essa passagem está antecipando algo que aconteceria com o próprio Filho de Deus, o Cordeiro. Olha, o Cordeiro substituiu quem? O primogênito da família dos hebreus. Então, aquele Cordeiro que substituiu o primogênito da família dos hebreus foi um primogênito inocente. Foi o que Jesus fez por nós. Ele nos substituiu. Nós estávamos debaixo do castigo, da maldição e sobre a força mais hostil que pode operar na vida de uma nação, da humanidade, que é a força de Satanás. O Egito hoje pode ser simbolizado pelo pecado, pelo mundo, e Faraó pode simbolizar hoje a presença hostil de Satanás, a presença gélida do inimigo. Como o povo estava debaixo dessa maldição e só foi liberto depois que o sangue do Cordeiro chegou em suas casas, chegou em suas famílias. O sangue era o sinal, o sangue simboliza a vida, o sangue simboliza nesse ato a substituição, o ofício expiatório. E assim todas as casas, todas as famílias que estavam debaixo da cobertura desse sangue, essas famílias foram livres do anjo da morte. A Bíblia fala no versículo 29, versículo 30, que os filhos dos egípcios, os primogênitos, morreram. As crias dos animais dos egípcios, os primogênitos, morreram, porquanto não estavam debaixo do sinal do sangue que dava a cobertura, que livrava da maldição. É importante que entendamos que a nossa fé, ela tem que trazer sobre nós essa presença, não de maneira materializada, mas pela fé do sangue sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias. Porque o livro de Hebreus diz que hoje o sangue é derramado, é aspergido pela fé. Uma pessoa que se converte, uma pessoa que retorna para o reino da luz, para os braços do Eterno, é aspergido sobre ele o sangue do Cordeiro de Deus, porque o sangue foi eterno, o seu sacrifício foi eterno, não foi só para um momento, mas foi para todas as gerações, desde Adão até o último, quando se encerrar o livro do Apocalipse. Esse sangue está valendo, esse sangue tem poder. Quando nós falamos assim, o sangue de Jesus tem poder e sempre terá poder, até que se encerre a última palavra do Eterno. Antes do ressoar a última trombeta, nós estaremos debaixo dessa proteção do sangue do Cordeiro, do único Filho de Deus. Clamamos nesse sangue, esse sangue tem poder de libertar, de curar, esse sangue pode entrar em todas as casas, esse sangue pode chegar em cada vida, tirando toda a opressão, desfazendo toda obra de macumbaria, feitiçaria, todo impedimento, caia por terra, porque esse sangue nos guarda, esse sangue tem autoridade. Ninguém pode jamais desfazer ou diminuir o ato expiatório de Jesus. Por isso o livro de Êxodo diz que quando o anjo da morte viu sangue,
daquele cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga, ele viu o próprio sangue do Filho de Deus, que tipificaria agora, através do tempo, e se assumiria como algo oficial para sempre. Foi se tipificando durante muito tempo, depois do Êxodo, e foi assim por tanto tempo, se tipificando nos sacrifícios, mas chegaria um momento que isso se tornaria concreto, real, visível e eterno. E eu quero deixar essa palavra para você. Talvez você hoje tenha alguma coisa que te impede de ter uma vida feliz. Talvez é um irmão no vício, é um problema de família. Eu quero te dizer que por mais que Satanás diga que não tem jeito, que não tem como recuperar, eu digo para você, o sangue de Jesus tem poder. Esse sangue cura, liberta, salva. Esse sangue ainda está operando até o ressoar da última trombeta. Estamos debaixo desse marco, estamos debaixo desse sinal, o sangue de Jesus Cristo. E eu quero deixar essa palavra para você, para sua família, para toda a nossa igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos ceiar, nós vamos orar. Eu quero que essa mensagem chegue ao seu coração. Essa mensagem chegue na sua alma, no seu espírito. Deus abençoe. Você pegou os elementos da Santa Ceia? Eu estou aqui. Pegue aí os elementos, nós vamos ceiar juntos. Eu quero que você apanhe o pão, apanhe o vinho, nós vamos orar. O pão e o vinho. Você está com o seu pão, o vinho. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos. E agora que vamos ceiar, ó Eterno, tenha misericórdia de nós. Pai, mantenha os nossos nomes escritos no livro da vida. Guarda nossas famílias, Senhor, como tu guardaste, Senhor Deus, o povo hebreu, Senhor, de Faraó, do Egito e do anjo da morte. Senhor, pedimos agora ajuda do teu Espírito Santo, diante de tantas crises, de tantas falências, Senhor Deus, de tanta convulsão e de tantas histerias, Senhor, diante de um mundo desacreditado, Senhor, às vezes até o mundo, Senhor, vivendo numa luta tão terrível, Pai, de agressão física, verbal, pedimos a Tua paz, Senhor. Nessa santa ceia, Senhor, consagramos as nossas vidas, possamos estar guardados por Ti, Senhor, nos guarda, protege as nossas famílias do mal, Senhor, dos ataques. Ó, sangue precioso, sangue maravilhoso, o sangue de Jesus tem poder. E nessa hora eu consagro, Senhor, o pão e o vinho, para que juntos, Senhor, através dessa live, eu e meus queridos irmãos possamos ceiar. Amém, amém. Se você está com pão, agora nesse momento, eu consagro e eu libero para você comer. Esse pão simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode comer.
Amém? Você pegou o vinho? Isso. O vinho é a nova aliança no sangue do Cordeiro. O vinho simboliza justamente a vida que Jesus entregou por nós. Ele mesmo falou: esse é o novo mandamento no meu sangue. Tomai deste vinho todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. É a nova aliança. Agora um sangue eterno. Um sangue que seria derramado uma vez só e para todo sempre, para a remissão e perdão de todos os pecados em todos os tempos, em toda a humanidade. Senhor, muito obrigado pela graça, pelo perdão, pela misericórdia que alcançamos. Ó Deus, quem somos nós para sermos alcançados por tão grande graça, tão grande misericórdia? Ó Deus, muito obrigado pelo seu amor. Nos purifica, nos limpa com esse sangue, Senhor. Mais uma vez te pedimos, em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, diga aí. E a vitória da família pelo sangue de Jesus. E a vitória é da igreja pelo sangue de Jesus. E a vitória é de todos nós, servos do Senhor, pelo sangue de Jesus. Podeis beber o vinho que simboliza o sangue do único Filho de Deus. Glória, te conhecer, ó, te conhecer, tá ouvindo aí, ó? Deus abençoe, pastora Rosemary. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Mais uma santa ceia, né? Mais um momento de comunhão pelo sangue de Jesus. Irmãos, eu quero dar mais um aviso. É que nós estamos aguardando a autorização para retornar nos nossos cultos no templo. E é claro, vamos ter que agir com todo o protocolo, né? É aquilo que nós fazemos normalmente, né? A máscara e o álcool, né? O álcool gel. E estamos aguardando qualquer novidade, né? Eu vou passar para os irmãos no grupo da igreja, vou passar para a igreja sem problema nenhum. Então vamos aguardar, né? Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Vamos fazer um movimento de agradecimento a Deus, porque Deus guardou a nossa casa, Deus guardou a nossa igreja, Deus guardou as nossas vidas. Vamos continuar orando pelo Brasil, vamos continuar orando por todas as pessoas. A oração do justo vale muito em seus efeitos. E você que é dizimista, que é ofertante, nos ajude, porque a obra continua, irmãos, o trabalho continua. E se você quer dizimar, quer ofertar, o irmão Vitor sempre deixa aí a conta da igreja, sempre deixa todas as informações, mas se você tiver dificuldade, você pode falar comigo através do WhatsApp, tá? 98657-7636, 98657-7636, tá bom? Eu quero que Deus te abençoe, prospere a sua casa, a sua família, tá bom? Eu vou orar e encerrando essa live, desejando a paz do Senhor para todos vocês, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, que a doce e a maravilhosa presença do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Deus te abençoe. Lembrando que segunda-feira
às 8 horas, nós temos a live do jejum e oração. Vamos apoiar, irmãos, vamos estar juntos. A live começa às 8 horas, de segunda a sexta, na direção da nossa irmã Janaína Assunção, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite, beijo no coração de vocês, fique com Deus, muita paz, Shalom Adonai, tchau!